aí serve pro Internacional e não serve pro Náutico. Pois é. Alguma coisa tem de errado. Você perguntou se prepararam, eu vou lhe provar que não. O goleiro é o mesmo do começo do ano? Não. A zaga é a mesma? Não. O Náutico fez o mesmo caminho dos outros anos. Contrata treinador, muda treinador, contrata jogador, manda embora o monte, anda na linha, cumpre o que acertou. Eu não sei de onde veio essa história de oposição. E aí saiu aquela notícia de salário atrasado. Você acha que o Internacional levou ele por quê? Por quê? Estão mentindo pra Hélio. Pra mim é o cara dizer assim, tá com medo de não dar certo, bota a culpa nos outros. Cara. Aí de novo, vocês vão dizer a mim que eu tô implicando com o Paulo Sérgio. Cadê o jogador no momento que o grupo precisa dele? Como é que o Sport tem a capacidade de vender os atletas que venderam e fazer o dinheiro que fizeram? E o Náutico entrega praticamente de graça. Só me explica aí, essa mágica. Sequência interessante pra pontuar. E aí? É o divisor de águas, né? Porque você agora tem o time completo, não vai ter mais desculpa. Então tem que pontuar pra chegar entre os 8. Se não, Alexandre, é mais um ano sem estar entre os 8 e dificulta, né? Tem que bater forte agora nesses adversários, mostrar que o Náutico quer subir, entendeu? Mostrar pra que veio. Então os jogadores têm que abraçar a causa junto com o Hélio aí pra chegar e classificar e dizer que quero a Série B, né? Alexandre, essa sequência é Tombense, Floresta e Figueirense, os 3 estão abaixo do Náutico. Se o Náutico não fizer 6 pontos, Alexandre, nesses 3 jogos aí, 6 pontos, eu acho que o Náutico começa a perigar não classificar. Se ele não fizer 6 pontos, eu acho que ele vai ficar fazendo aquele campeonato de ganha um jogo, perde outro. Ganha um jogo, perde outro. Isso é Não ruim. passa. Então, pra mim, perigoso. o que vai mostrar onde o Náutico vai chegar é se nesses 3 jogos ele tem a capacidade de fazer 6 pontos. O Náutico estando entre os 8, para sair vai ser difícil, porque aí cresce animicamente o clube. A torcida, o envolvimento de todo mundo para um time grande deixar chegar, é aquele negócio, não deixa chegar. Se chegar... Deixar chegar. esse é o problema. Foi o que aconteceu com o Remo ano passado, né? Então, deixou chegar, acabou. Agora, teve uma reportagem aí que falou que o Náutico está atrasado, isso eu até perguntei ao presidente, mas não tive resposta ainda. Porque na nossa cabeça, teve a super renda contra São Paulo, foi a maior renda que o Náutico já teve, em termos financeiros, o ingresso foi muito caro, e teve a passagem da Copa do Brasil, que ele já recebeu um pedaço, pode antecipar outro. Eu acho até que ele já recebeu tudo, mas não posso afirmar. Mas você pode antecipar. E aí saiu aquela notícia de salário atrasado. Não entendi e ele também não deu satisfação. Vocês acham que isso pode influenciar nesses jogos aí? Financeiro sempre vai influenciar. Se você não tiver um grupo bom, Alexandre, influencia demais. Você tem que ter pessoas boas, que seja controlador, não controlador demais, mas que saiba conversar ali com os jogadores. Foi a declaração de Hélio, né? Hélio foi na imprensa, numa coletiva, e falou que a oposição não estava deixando o Náutico trabalhar, né? Eu não conheço o clube dentro, mas eu achei que aquela declaração ali, ela preocupa mais até do que o salário atrasado. Não sei se você está por dentro de algo que está acontecendo, mas essa declaração dele me pegou até de surpresa, ele vinha com uma fala forte dessa. Teve um corte nosso que foi publicado, eu falando, estão mentindo para Hélio. Eu não sei, veja bem, eu tenho conversado com as pessoas, né? Eu não sei de onde veio essa história de oposição. Porque eu não vejo oposição no clube. Eu vejo o conselho imbuído, inclusive emprestou um bom dinheiro para o profissional e para o sub-20. Inclusive, o sub-20 do Náutico só foi para a Copinha porque o conselho bancou. O conselho deu metade e os outros 50% emprestou para o executivo pagar quando pudesse depois. E os caras viajaram. Ajudou em várias estruturas que precisavam lá, que o executivo estava para receber um dinheiro e não recebia, e demorava, e o conselho chegou junto. Então, de onde está vindo essa oposição? Você não concordar como eu, então eu sou oposição. Porque eu não concordo com as ideias da diretoria na montagem do elenco e dos treinadores. E por causa de sua oposição, inclusive Eduardo Granja já esteve aqui, o Edgar esteve aqui, eu disse, eu não concordo com Marquinhos Santos, eu não concordo com o Pivete, eu não concordo. Alan, brincadeira. Marquinhos acho ainda até pior. No meu caso, eu não me acho oposição, eu não concordo. Eu não concordo com o comportamento de Paulo Sérgio, que eu acho que agora vão resolver, como também defendo que ele bem com Vinícius é o melhor ataque da Série C. É isso que eu estou apostando para ficar entre os 8. Então, Júnior, eu particularmente procurei, pesquisei, falei com algumas pessoas
estão ajudando no bicho e estão ajudando na premiação. Como é que surge algo dessa natureza assim dentro do clube? Já vi. Pra mim isso é desculpa. Pra mim é o cara dizer assim, tá com medo de não dar certo, bota a culpa nos outros. E o futebol você sabe que tem muito isso, né? Até porque, tipo, não é da ossada de treinador e jogador se meter em política do clube. Quem influencia Não influencia, não. o executivo de futebol, o treinador, a influenciar no comportamento do jogador no dia a dia, porque é ali o mundo dele, né? É. Dentro do campo. Mas a política lá, eu concordo com o Renatinho. Isso é desculpa. Eu acho que alguém, não sei quem, mas contou uma historinha pra Hélio esbravejar lá ou comentar. E a história não é bem essa, não. Pelo que eu saiba, não tem oposição. Então, colaborando muito com bicho, com premiação, com via. Os caras estão colaborando. Então, eu nunca vi. Tu já fez oposição e desse dinheiro a alguém? O que é que você tá fazendo aí? Eu tô querendo saber aqui uma coisa que me perguntaram e eu vou saber. Eu vou saber. Dei logo aqui de primeira mão. Eu quero saber a prestação de conta. Qual foi a última prestação de conta que o executivo fez? Porque tá todo mundo falando que o Náutico tá fazendo oposição, tá bom. Quando é que eu faço oposição? Se tu me der motivo. Anda na linha, cumpre o que acertou, cumpre a regra, cumpre o regulamento. O cara vai falar o que de você? Zero. Tem argumento, não. Tem argumento não, amigo. Agora, quando o cara tá dando margem, porque esse negócio Tostor, não me leva a mal, mas tá me parecendo que já estão preparando uma resposta para dizer a culpa não foi minha. Aí eu começo a ficar pronto. Agora eu comecei a ficar preocupado. Esse negócio aí do pessoal tá atrapalhando, tá fazendo acontecer, eu não tô vendo isso não. A ponto do treinador chegar e falar lá, você for não vender um peixe para Hélio que... Porque se eu tivesse lá, eu perguntar, ô Hélio, o senhor está dizendo isso aí baseado em quê? Professor, me diga aí, quem foi que o senhor viu? Porque eu detesto acusação sem prova. Quem foi que o senhor viu que está atrapalhando? Então, sendo assim, Alexandre, para mim o caso do Náutico é esses 3 jogos agora vai mostrar o que o Náutico quer. Exato. Se passar por esses 3 jogos, o Náutico não fizer 6 pontos, eu acho que ele vai oscilar até o final. Eu aposto numa vitória num desses 2 jogos fora, Alexandre. Fora. Pelo perfil de Hélio. Hélio não vai jogar para se defender. Não. Ele vai jogar. Tanto é que ele jogou com o ABC de Natal, com 1 a menos desde 3 minutos do primeiro tempo. O Náutico meteu bola na trave, tentou ganhar o jogo. Cara, Aí de novo, vocês vão dizer a mim que eu estou implicando com o Paulo Sérgio. Esse jogo não era o jogo para ele estar pronto? era. Para ajudar? Esse jogo não era para ele mostrar o que Renatinho falou e o que você falou, que o Náutico tem que chegar chegando, jogar ele, Vinícius, o time completo, o fino da bola para dizer, chegamos. Cadê o cara? Cadê o jogador no momento que o grupo, tô falando nem de clube, que o grupo precisa dele? Não, eu acho que ele não vai jogar. Eu acho Eu que também se ele acho que for não muito, vai. ele vai pro banco nesse jogo aí. Esse jogo, Mas não era um jogo para... Era o momento dele? sim. Concorda? Sim. É o momento de chegar o jogador, né? Os grandes jogadores chegaram no momento e dizer, esse é meu jogo e acabou-se. Você vê, o Náutico aprendeu alguma coisa com as desclassificações dos anos anteriores e esse ano fez algo que pudesse passar algum tipo de confiança de que o Náutico vai fazer diferente? Ou você vê uma reprodução de tudo que foi feito anteriormente? Ótima pergunta. Para mim, como eu disse das outras vezes, o Náutico não aprendeu nada. E foi falado aqui várias vezes, por mim, pode olhar programas anteriores, que eu reclamo disso. O Náutico fez o mesmo caminho dos outros anos. Contrata treinador, muda treinador, contrata jogador, manda embora um monte. Tem ação trabalhista já aí de jogador que foi mandado embora em dezembro. Mas desse ano, Dezembro para janeiro, tem ação trabalhista de jogador que não foi paga. Tá, pelo menos tá na justiça. O cara botou na justiça, certo? O Náutico não fez o papel de montar um grupo forte. No programa passado eu disse que pegaram a pré-temporada do Náutico, jogaram no lixo, entendeu? Porque foi com o Alain, entendeu? E que hoje o Náutico tem outra ideia de jogo, outro estilo, né? E outro time praticamente. Quer dizer, o Náutico não aprendeu com os erros do passado de 3 anos na Série C. A diferença deste momento para os 3 anos atrás é que neste momento o Náutico tem um treinador melhor do que os outros anos nesse mesmo período. Que é o que Hélio vem fazendo a diferença e você vem defendendo muito isso. Mas vamos lá. Você perguntou se prepararam, eu vou lhe provar que não. O goleiro é o mesmo do começo do ano? não. Não. A zaga é a mesma? Não. Não. O meio é o mesmo? Só 2. E o ataque? Só tem Paulo Sérgio, que vive machucado.
É uma Então, mudança aí de 70% a 80%. Vamos ser otimista. 70% dos jogadores que começaram o ano são outros. E o treinador é outro. E os reservas, um monte, são diferentes. Ou seja, não adianta o cara me dizer, não, eu qualifiquei o elenco. Não, meu amigo, você montou errado, não deu certo, levou pau, saiu na Copa do Nordeste. Na primeira fase, que na minha concepção é inadmissível, num grupo fraco. O Náutico pegou um grupo mais fraco. Perdemos Pernambucano de uma forma, né, melancólica, naquela desclassificação pro Retrô, ainda ouvindo graça. Agora, como no futebol tudo pode acontecer, eu ainda acho que o Náutico sobe. Agora, não aprendeu com os erros. Não aprendeu. E a estrutura não melhorou. E a base não melhorou. Você não percebe um planejamento objetivo de quero lançar esse jogador. Eu acho que uma coisa que o executivo deveria fazer era justamente divulgar o que as pessoas ajudam, quem está mais próximo, porque tem gente que ajuda com conselho, tem gente que ajuda com trabalho, tem gente que ajuda com financeiro, porque não pode às vezes estar lá no clube. Você vê, problema do financeiro, cadê que até agora eu não vi prestação de conta nenhuma? Cadê? E a prestação de conta é mensal. O executivo tem que apresentar, tá? Em todo o clube. Ele tem o prazo lá e vai lá no conselho e apresenta. Cadê a prestação de conta do dinheiro da Copa do Brasil e da renda de São Paulo? Eu acho que é o que falta nos clubes. O que me custa é eu ser transparente com o torcedor. Nada, pô. Ó, tá entrando a receita é essa aqui, o nosso gasto é esse aqui mensal, esse aqui é a gordurinha que sobra pra gente tentar viabilizar a melhoria pra base, pra isso, pra aquilo. Mas assim, eu acho que as pessoas têm dificuldade de prestar conta, de ter transparência pro torcedor. Se o torcedor sabe quanto o clube tá arrecadando e as coisas estão andando, ele vai ajudar ainda mais. Sim. Ô Alexandre, como é que tá essa questão de SAF do Náutico, que não se fala mais? Ainda tá em discussão, era só uma que tinha e não fechou, como é que fica? O Náutico desistiu nesse momento? Disse que essa safa aí não tá com nada não, viu, Júnior? Era. Disse que foi. Eu fiquei sabendo. Vocês acham que Paulo Sérgio joga de frente e tem ritmo de jogo para os dois tempos? Não sei te dizer. Tem que perguntar a ele primeiro se ele quer jogar, né? Que eu venho batendo muito no... Tomara que ele cale minha boca, né? Se vai jogar ou não, a gente não tem como adivinhar. Agora, que ele tá sem ritmo, tá. Entregaram o Leandro Cauã de graça. Era o ano dele, muito bom centroavante. Mão beijada para o Internacional. Rapaz, não fale nem isso, porque Esse eu conheço. a gente conhece, gosta e... Bom jogador. Esse eu torcedor. posso falar aqui, torcedor, o seguinte. Ele é 05, né? Nasceu em 2005, então ele é o último ano de sub-20. Mas em Pernambuco ele é o melhor centroavante de Pernambuco de todas as equipes. Aí você vê, torcedor, o cara reclama de dinheiro. E se você juntar as histórias do executivo, aí você começa a ver que o cara se contradiz. O cara reclama de dinheiro. Como é que o Sport tem a capacidade de vender os atletas que venderam e fazer o dinheiro que fizeram? E o Náutico entrega praticamente de graça. Só me explica aí, essa mágica. Para mim, a solução dos clubes daqui é a categoria de base. A gente sempre produz jogador bom. E Tanto outra, só um minuto. E outra, você pega a situação que o Náutico vive hoje, na Série C. Por que não dar oportunidade do menino da base? Pra Cara, mim, nem vender. Pra entende- mim, ele podia ser o justamente. titular. Aí você vê. Justamente isso. A gente tem entendeu? um depoimento de um cara que trabalhou base durante anos e anos e conhece, revelou vários atletas. Exatamente. Você que jogou, veio da base E tava na e base. estava na base. Tava. Exatamente. Eu que tenho um olhar muito de admiração pela base, porque acredito que é melhor do que qualquer SAF. Ok. Esse menino não joga mais do que Mezenga, não. Talvez, se o Náutico tivesse feito o dever de casa, esse menino, quando Paulo Sérgio machucou, fosse o titular. E talvez eu não estivesse nem falando que o melhor ataque da Série C é Paulo Sérgio e Vinícius. Justamente. Será que um atleta da base do Náutico não pode se firmar na Série C? Eu acho que pode. Eu também acho que pode, né? Jogador da base, ele se firma. Se Qualquer- firma, o cara já tá É ter oportunidade. Você acha que o Internacional levou ele por quê? Por quê? Justamente. Ruim ele não é. Pois E é. não, eu posso falar, não é porque o Internacional levou, não. Eu Aí- conheço o jogador. Júnior, aí serve pro Internacional e não serve pro Náutico. Pois é. Alguma coisa tem de errado. Pois é. Então, torcedor, depois o cara reclama de dinheiro. Eu digo, porque ele não sabe fazer, né?
Tem atleta, nem sabe vender, nem sabe estar para jogar, porque com o atleta da base, para a gente até virar para os outros times, com o atleta da base você tem duas formas de ganhar dinheiro. Uma vendendo e a outra promovendo, o cara jogando pelo time. O ganho esportivo, né? O ganho esportivo, que foi o que São Paulo fez quando Sim. foi Copa do Brasil. Sim. Ganhou 100 milhões. E às vezes você ganha os dois no mesmo jogador. Exatamente. Ganha esportivamente e depois ainda vende. E vende valorizado. Vai.